Bom, pessoal, a gente já falou sobre o grid template, falamos sobre os atalhos do grid, e agora, a parte mais difícil você já aprendeu, e o restante desses recursos que eu vou te passar vai ser bem fácil de você aprender agora, tá? Porque você vai agora assimilar as coisas que você aprendeu. Eu tenho aqui, então, o nosso exemplo de HTML aqui, certo? Que é essa seção, que a gente está usando ela já tem tempo, né? E eu coloquei aqui uma class grid e uma class de grid section, tá? Eu tenho aqui o meu conteúdo. A gente está utilizando ela como exemplo, tá? Eu tirei a margem que tinha entre os itens aqui, tá? Eu decidi tirar, eu vim aqui no item e eu retirei. Aqui tinha assim, ó, margem 5 pixels. Estava assim, eu peguei e tirei isso aqui, tá? Como você mesmo está vendo aqui, que eu comentei aqui, tá verdinho aqui, eu tirei, para deixar bem grudadinho mesmo, que eu quero que você veja o grid gap em ação, tá? Então, a gente pegar aqui, ó, a partir de 2020, não é mais grid gap, mas se você usar grid gap assim, repare que quando eu vou colocar, ele até aparece riscadinho, ó, gap, tá vendo? Se você utilizar ele assim, ele vai funcionar. Por quê? Porque de 2020 para trás, na verdade, era escrito assim, o grid gap. Depois eles atualizaram e decidiram que ia ser só gap. Mas então, se você colocar grid gap, por exemplo, 20 pixels, ele funciona, tá? Ele coloca aqui a distância entre os itens, né? Se colocar 10 pixels, ele também funciona, tá vendo? Só que o ideal agora é você colocar atualizado, assim, ó, só gap. Não é necessário colocar grid gap. E se você colocar esse espaço aqui, é muito importante você saber disso. Se você colocar esse espaço aqui e você vier no item depois aqui e der a margem no item, vou dar a margem de novo aqui, ó. A margem de mais 10. Repare que vai crescer, ó. Ó, ele somou ao gap que eu já dei, tá? Se eu colocar mais aqui, ele vai mais, ó. Eu vou colocar 50, ó. Ele está somando tudo isso aqui. Então, o ideal é, se você for usar esse distanciamento, usa aqui no gap, tá? Usou aqui no gap. Aqui é a distância entre as linhas. Se você quiser a distância entre colunas, por exemplo, vamos colocar aqui colunas aqui, ó. Então, grid template column. Vamos colocar duas colunas fixas de 100 pixels. Ou vamos colocar repeat 2 UFR. Duas colunas de UFR. Então eu tenho essa distância aqui, ó. Vou mostrar de novo para você agora, que está em coluna. Margem, né? Vamos colocar aqui 40 pixels. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Só que o que eu posso fazer aqui? Eu posso definir, deixa eu tirar, eu posso definir a distância que eu quero entre as linhas e a distância que eu quero entre as colunas. Então aqui é a distância de coluna, aqui é a distância entre as linhas, tá vendo? Bastaria eu vir aqui, ó, grid gap 10, é a distância entre as linhas. Agora eu quero entre as colunas, 40. Dá uma olhada para você ver, ó. Então aqui, entre as colunas, 40. Entre as linhas, 10. Muito legal isso aqui, galera, tá? Você pode vir aqui, ó, quer aumentar aqui, ó, quer diminuir, não importa. Vou aumentar, vou colocar 30 aqui, vai ficar quase igual a 40. Tá vendo? Deixa eu consertar isso aqui, assim. Agora aqui eu vou colocar 10. Ó. Então agora a distância entre as colunas ficou 10 e a distância entre as linhas ficou 40. Certo? Você já sabe que dá para fazer isso. Vamos deixar 10 tudo aqui, desse jeito. Eu ainda posso também, se eu quiser ser bem específico aqui, posso colocar assim, por exemplo, né? Column, assim. Eu coloco column gap, na verdade. É column gap. Aí eu posso colocar aqui, ó, 20 pixels. Só a coluna entre a distância entre as colunas. Você pode, vai ser, parece que fica até mais legível, não? Column gap, é o gap das colunas. Você já vai saber, ó. Vou colocar aqui 40,
Ó, só das colunas. Se eu quiser, claro, agora eu já sei, se eu quiser colocar um Rolls Gap também, Roll Gap, vou colocar 10 aqui, ó. Então, entre o Roll eu coloco 10. Então você pode utilizar assim também. Column Gap e Roll Gap, ó. Tá aqui muito claro, né? Roll Gap é 10 aqui entre as linhas. E Column Gap é a distância entre as colunas, tá bom? Aí você decide como você quer usar. Eu prefiro, de fato, usar assim, Gap 10 pixels. E se eu quisesse diferenciar as linhas das colunas, eu faria daquele jeito que eu te mostrei. Mas é claro, né, que se a pessoa também não quiser colocar nada aqui, você também pode ir lá no item, no próprio item mesmo aqui, ó. E aí você pode definir aqui no item. Só que para definir aqui no item, você não vai chegar aqui no item e fazer assim, por exemplo, ó, column gap, né? Aí você pensa, vou colocar 10 pixels aqui de distância. Ou, no caso, coloquei aqui 10 pixels. Você não vai fazer isso. Aqui você teria que chegar aqui e colocar a margem mesmo. Ó, margem, sei lá, 20 pixels. E uma coisa também que eu não posso esquecer de te falar é o seguinte. Quando você coloca... Repara que eu vou colocar 20 aqui, ó. Olha bem a distância que deu, tá vendo? Olha bem a distância, repara bem a distância aqui. Tá vendo? Agora eu vou tirar isso aqui, ó. Não vou salvar ainda, só vou tirar. E eu vou colocar aqui no grid gap, aqui eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar gap 20 pixels. Eu quero que você repare a distância, ó. Eu coloquei o mesmo, 20 pixels. Vou salvar e olha aqui, ó. Ele diminuiu, tá vendo? Por que ele diminuiu? Você tem que saber disso aqui. Porque quando você utiliza do outro jeito que eu falei, no caso, eu venho aqui no item, eu coloco margem 20 pixels. O que aconteceu aqui, ó? O que acontece que fica maior? Ele dá, na verdade, 20 pixels para cada lado, que na realidade aqui é 40 pixels de distância que está tendo aqui. Então ele coloca 20, esse item tem 20, certo? E o daqui também tem 20 aqui também. Então, a distância que há, por exemplo, aqui, ó, se você pegar a distância entre a coluna, né? Então, o right, por exemplo, ele tem aqui 20 pixels, e depois essa coluna aqui para o left também tem 20 pixels, daí dá 20 mais 20 dá 40. No caso, quando você usa o gap não faz isso. O gap ele vai dar o espaçamento que você colocar aqui, como a gente colocou aqui, ó, gap, certo? 20 pixels. Ele vai dar 20 mesmo, ó, tá vendo? E é só 20 pixels entre os itens. Tá? Entre os itens. Então, se você quer aquela distância que você é acostumado a colocar ali, sem ser no gap, quando você faz só na margem, você teria que colocar aqui, então, 40 pixels, para poder ficar igualzinho. Caso contrário, você fala, não, eu quero de fato 20, então vai ser só 20 mesmo. Se você colocar 10, então vai ser só 10 mesmo. Ó. Ele vai ficando cada vez mais colado, tá? Porque ele é exato, a distância entre os itens exata. Bom, pessoal, mais uma vez eu vou falar para você que é importante você praticar, pratique. Pega aí, não adianta somente olhar eu fazendo. Pega e coloca a distância, testa, para que você já venha começar a gravar aí como é que faz. E é quando você começa a fazer que você grava, ok? Até que a gente vá para a próxima, para o próximo estudo que a gente vai fazer, porque a gente vai falar sobre colunas automáticas também, tá? Então no próximo estudo a gente vai falar sobre isso. Então, um abraço a todos vocês e bons estudos.